Você gosta de creepypastas e coisas assustadoras? Então se inscreva nesse canal e deixe seu gostei. Agora que você tá inscrito, bora logo pra esse vídeo. Sejam mais que bem-vindos aos Contos de Terror. A Armadilha. Em Berlim, após a Segunda Guerra Mundial, havia pouco dinheiro. Os suprimentos estavam acabando e parecia que todos estavam com fome. Nesse período, as pessoas contavam uma história de uma jovem moça que viu um cego andando dentre a multidão. Os dois começaram a conversar. O homem perguntou se ela poderia fazer um favor para ele. Pode entregar essa carta para o endereço que está escrito no envelope? Bom, o lugar era caminho para sua casa. Então ela concordou. Ela começou seu caminho para entregar a mensagem. Quando ela se virou para ver se tinha mais alguma coisa que o cego queria, ela percebeu que ele estava correndo pelas pessoas, sem seus óculos escuros e bengala. Ela então, naturalmente, achou suspeito. Então foi para a delegacia. Quando a polícia foi visitar o endereço, eles fizeram uma descoberta repugnante. 3 açougueiros estavam pegando carne humana e vendendo para as pessoas famintas. E o que estava escrito na carta que o homem deu à moça? Uma nota, dizendo apenas: "Esse é o último que eu mando para vocês hoje." Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Sejam mais que bem-vindos aos Contos de Terror. A escolha dos condenados. Os 2 prisioneiros foram escoltados até um estranho e luxuoso salão, onde diversas portas aguardavam fechadas. O rei e seus súditos esperavam com ansiedade, enquanto eram servidos de vinhos exóticos. A cada um dos cativos eram concedidos os seguintes direitos: fazer uma pergunta ao oráculo, que teria que dizer a verdade, e escolher uma das portas, onde suas sentenças de morte seriam executadas de imediato. Qual das passagens me trará menos dor? Questionou um dos condenados sob murmúrios de aprovação da plateia. O velho, posicionado sobre o tablado, apontou: "A terceira!" O preso respirou fundo e puxou o trinco, apenas para ser carbonizado pelas chamas que saíram lá de dentro. Gritou e caiu no piso de mármore, contorcendo-se de agonia atroz e abrasadora. O fogo se apagou e lá ficou deitado, gemendo como um cão recém-nascido. Levou vários minutos para morrer. "Desgraçado, por que você mentiu?" perguntou o outro condenado com revolta. "Não menti", disse calmamente o oráculo, provocando uma palidez extrema no rosto do cativo. "Agora, escolha sua porta." Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Sejam mais que bem-vindos aos Contos de Terror. A garota da fotografia. Era um dia na escola. Um garoto chamado Bruno estava sentado em sua classe durante a aula de matemática. Faltavam 6 minutos para a aula terminar. Enquanto ele fazia os exercícios, uma coisa chamou sua atenção. A carteira dele era ao lado da janela. Ele se virou e olhou para o pátio do lado de fora. Tinha algo que parecia uma foto jogada no chão. Quando a aula acabou, ele correu até o lugar que ele tinha visto a foto. Ele correu o mais rápido que podia para que ninguém pegasse ela antes dele. Ele pegou a foto e sorriu. Na foto, havia a imagem da garota mais linda que ele tinha visto. Ela tinha um vestido apertado e uma sandália vermelha. Seu cabelo era ondulado e sua mão direita tinha um formato de V, formado com os dedos indicador e médio. Ela era tão linda que ele a quis conhecer. Então, ele percorreu toda a escola perguntando para todos que passavam se alguém já tinha visto aquela garota, mas todos respondiam não. Ele estava arrasado.
Quando chegou em casa, ele perguntou para sua irmã mais velha se ela a conhecia, mas infelizmente ela também disse não. Já era tarde. Bruno subiu as escadas, colocou a foto na cabeceira de sua cama e dormiu. No meio da noite, Bruno foi acordado por um barulho na janela. Era como uma unha batendo. Ele ficou com medo. Após as batidas, ele ouviu uma risadinha. Ele viu uma sombra próxima à sua janela. Então, ele saiu da cama. Ele andou até a janela, abriu e procurou pelo lugar que vinha a risada. Não havia nada e a risada parou. No dia seguinte, ele foi perguntar para seus vizinhos se eles conheciam a garota. Todos falaram, desculpe, não. Ele perguntou até mesmo para sua mãe assim que ela chegou em casa. Ela disse não. Ele foi para o quarto, colocou a foto na cabeceira e dormiu. Novamente ele foi acordado pelas batidas na janela. Ele pegou a foto e seguiu as risadinhas. Ele saiu e desceu as escadas, saiu de casa pela porta e foi atravessar a rua, quando de repente foi atingido por um carro. Ele estava morto com a foto em suas mãos. O motorista do carro saiu e tentou ajudar, mas era tarde demais. De repente o motorista vê uma fotografia e a pega. Ele vê uma linda garota com 3 dedos levantados. Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Sejam mais que bem-vindos aos Contos de Terror. A 8ª página perdida do Slender Man. Era por volta das 2h14 da manhã, quando ainda estava na internet, à procura de algo interessante para fazer. Minha internet nunca foi boa e o tempo também não estava nada bom. Chovia forte, ventava muito e com certeza o céu estava bastante nublado naquela hora. Pela minha internet ser via rádio, fez com que a conexão baixasse muito, fazendo com que ela até caísse. Já estava muito nervoso com aquilo, então decidi jogar um jogo clássico de terror, que tinha instalado em meu PC. Slender Man, jogo fácil e assustador. Sempre que eu o jogo, consigo achar as 7 páginas perdidas, mas nunca tive animação para procurar a 8ª, porque dava muito tédio. E quase sempre era surpreendido pela face do Slender Man. Mas, naquele dia, eu estava disposto, já que não tinha nada para fazer naquela madrugada. Abri o launcher do jogo normalmente, alterei a resolução e dei play. Em poucos segundos, lá estava eu, à procura das páginas novamente. Morri algumas vezes, mas eu não desisti. Estava disposto a encontrar aquela 8ª página. Cerca de uns 42, 43 minutos por aí, consegui achar as 7 páginas. Mas nada da 8ª. Já estava quase desistindo quando estava passando perto de uma árvore alta, no qual se localizava perto de um banheiro. Fiquei feliz, claro. Enfim, achei a 8ª página. Exclamei para mim mesmo. Mas também estranhei. Como eu podia alcançar aquela página? Foi então que pensei em voltar para o banheiro para procurar algo para subir ou alcançar a página. Quando me aproximei da porta do banheiro, a tela piscou e chiou por alguns segundos. Pensei que tivesse morrido, mas o jogo voltou ao mesmo local. À minha frente estava o Slender Man, mas seu rosto estava diferente. Não estava com sua face branca como normalmente. Estava ensanguentada, e em seus braços havia uma espécie de garotinha, eu acho. Tomei o maior susto, e quando percebi, aparecia uma legenda na tela. Anotei em um papel para traduzir depois. Apareceram 2 opções para escolher, entre Yes e No. Cliquei em Yes, e foi então que o Slenderman esticou seu braço e pegou o bilhete do alto da árvore e o arremessou no chão. Cheguei perto, e estava escrito outra frase que também anotei. Quando recolhi o bilhete, a tela piscou novamente e o jogo se fechou, sem nenhum motivo. Apenas achei que tinha conseguido zerar o jogo e fiquei muito orgulhoso. Curioso, fui ao Google Tradutor saber o que eram aquelas 2 frases. Fiquei assustado com os resultados.
Você tem certeza que quer saber o que há na 8ª página? Lembrando que, naquele momento, eu havia escolhido a opção yes, sim. A segunda frase era a seguinte: você daria sua vida para salvar uma outra. Você escolheu seu destino e foi continuar com o jogo. Te vejo em breve. Confesso que fiquei com medo quando eu realizei a tradução das frases. Liguei o computador normalmente e fui me deitar. Moro no interior de Minas Gerais e moro bem perto de um enorme matagal. No meu quarto há uma janela que dá bem de frente com a visão do local. Foi então que percebi que a cortina que estava sobre ela tampava a visão que a janela ainda estava aberta. Fui então fechá-la e quando olhei para fora, vi uma face branca com um corpo esguio bem no fundo do matagal. Fechei a janela rapidamente e me deitei com um imenso medo. Só pode ter sido a minha imaginação, só pode. Foi então que percebi que não havia coberto a janela novamente com a cortina. Abri os olhos por alguns segundos e vi aquela face bem encostada em minha janela me encarando. Tentei gritar, mas o pânico era tanto que saiu apenas um barulho pequeno e atormentador das minhas cordas vocais. De repente, ele desapareceu. E agora, todas as noites vejo ele em minha janela. Por este motivo, estou enviando isso a todos da minha lista de contatos, para que, caso algo venha a acontecer comigo, todos poderão saber o que houve de verdade. Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Você gosta de creepypastas e coisas assustadoras? Então se inscreva nesse canal e deixe seu gostei. Agora que você tá inscrito, bora logo pra esse vídeo. A estátua. Há alguns anos atrás, uma mãe e um pai decidiram tirar um descanso. Então eles saíram para jantar na cidade. Eles chamaram sua babá de mais confiança. Quando a babá chegou, as duas crianças já estavam dormindo. Então a babá se sentou perto delas e verificou se estava tudo bem. Mais tarde, nessa noite, ela ficou com tédio e foi ver TV. Mas ela não conseguiu ver na sala, porque não havia TV a cabo. Os pais não queriam que as crianças ficassem vendo lixos na TV. Então, ela ligou para os pais e perguntou se ela poderia ver TV no quarto do casal. Obviamente, os pais permitiram, mas a babá tinha um pedido final. Ela perguntou se poderia cobrir a estátua do palhaço, que estava no quarto das crianças, com alguma toalha ou cobertor, porque ela a deixava nervosa. O telefone ficou em silêncio por um momento, e o pai que estava no telefone com a babá falou: "Leve as crianças para fora de casa agora! Nós estamos chamando a polícia! Não temos nenhuma estátua de palhaço!" A polícia achou os 3 corpos dos ocupantes da casa mortos 5 minutos depois da chamada. Nenhuma estátua foi encontrada. Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Você gosta de creepypastas e coisas assustadoras? Então se inscreva nesse canal e deixe seu gostei. Agora que você tá inscrito, bora logo pra esse vídeo. A mãe. Um homem tinha uma esposa e uma filha. O casal começou a brigar de forma inexplicável e após muitas brigas, o homem acabou matando a mulher. A criança era muito apegada à mãe, então o homem simplesmente enterrou a mulher sem revelar nada sobre isso. Ao dar boa noite, a criança perguntou sobre a mãe. O pai mentiu, dizendo que ela foi viajar a trabalho e que iria demorar. Passado meses, a criança já não perguntava nada sobre isso. O pai, achando isso muito estranho, pergunta: "Filha, você não sente falta da mamãe?" "Não, papai." "Por quê?" "Porque ela está atrás de você." Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite.
Você gosta de creepypastas e coisas assustadoras? Então se inscreva nesse canal e deixe seu gostei. Agora que você tá inscrito, bora logo pra esse vídeo. A menina e seu cachorro. Uma pequena garota estava sozinha em casa com seu cachorro para a proteger. Quando a noite chegou, ela trancou todas as portas e tentou trancar todas as janelas, mas uma se recusava a fechar. Ela decidiu deixar a janela destrancada e então foi para a cama. Seu cachorro tomou seu lugar de costume embaixo da cama. No meio da noite, ela acorda por causa de um som de gotas vindo do banheiro. A menina está muito assustada para ir ver o que era, então ela estendeu sua mão para debaixo da cama. Ela sentiu a lambida de seu cachorro e então voltou a dormir. Ela acorda novamente ao som de gotas, estende sua mão para baixo da cama, sente a lambida de seu cachorro e volta a dormir. Mais uma vez, ela acorda, estende a mão e sente a lambida. Agora, curiosa sobre o som das gotas, ela se levanta e lentamente anda até o banheiro. O som dos pingos foi ficando mais alto, de acordo que ela ia se aproximando. Ela chega no banheiro e liga a luz. Ela é recebida por um horrível sinal. Pendurado no chuveiro estava o seu cachorro com a garganta cortada e o sangue caindo na banheira. Alguma coisa no espelho do banheiro chamou sua atenção e ela virou. Escrito no espelho com o sangue de seu cachorro estavam as palavras: humanos também sabem lamber. Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Sejam mais que bem-vindos aos Contos de Terror. Espetáculo Escarlate. Os dois caíram ao mesmo tempo. Foi realmente uma coisa fantástica quando os dois rolaram no chão banhando-se com a água da chuva. Foi intenso, de fato excitante, quando a violência tomou conta do momento e os gritos, chutes, arranhões, tudo se resumindo nas investidas de um psicopata querendo dominar seu brinquedinho. Escorregou na terra molhada com a chuva, todavia não seria mais uma brincadeira horrível do destino. Há algo ali que apareceu como se fosse mais um intrigante do espetáculo de sangue. Entre alguns gramados encontra-se uma barra de ferro pequena, afiada, enferrujada, e ele não viu. Este não percebeu, ignorou de fato o movimento do controle da menina, e não esperava quando ela atinge o seu corpo, penetrando seu estômago 3 vezes, o fazendo cair no chão, e o espetáculo escarlate, o banho de vermelho, ganhou uma cena inesperada. A menina ficou observando que o seu ataque foi eficaz e ele não conseguiu controlar a situação. Nesse momento excitante de euforia, com os braços esticados e um sorriso louco em sua boca por não esperar por isso, fez com que gargalhadas, entrando no espetáculo doentio, deixasse a cena junto com as gotas de sangue mais intensas. Ele ficou reproduzindo o som da sua boca, destruindo a orquestra de fragmentos de líquidos, na verdade, amordaçando o som da chuva enquanto a menina tropeçava em suas pernas, caindo no chão molhada por conta do fluido do céu, arrastava o seu corpo, o seu vestido banhado com sangue, aproximando-se da estrada, sabendo que logo ele voltaria. Mas ainda estava eufórico, enlouquecido, excitado pela doença feroz do destino. Ela sabe que o assassino voltaria mais intenso e violento, selvagem. Com certeza dessa vez não deixaria e não daria mais oportunidades para a garota de escapar e fugir do seu controle. Ela só precisava encontrar ajuda antes que fosse tarde demais. Precisava avisar para o primeiro motorista desavisado o que estava acontecendo. Finalmente chegou à estrada. Ainda encontrava-se segurando aquele metal nas suas mãos. O seu vestido estava vermelho, molhado, com um pano grudado nas suas pernas e por todo o seu corpo magro e a chuva, personagem de plateia sádica, por alguns segundos por conta do último ato, a última cena do espetáculo, que prometia ser tão boa quanto o início quando o carro estava aproximando-se, e ficou em silêncio. Uma pessoa chegaria e mudaria tudo. Um homem parou diante da situação, na qual estava observando uma garota machucada. O sujeito parou.
Atrás do carro estava uma criança que começou a cantar aquele som enjoativo e constante de um verme que faz poucos meses que saiu de uma barriga após atos vulgares. O homem estava assustado, preocupado, aflito, observando ela aproximando-se. O seu corpo estava machucado de fato. Não tem como negar os cortes profundos, marcas detalhadas em locais precisos. Ele deixou sua marca, este deixou um aviso. O lobo queria que ninguém chegasse próximo. Ele sabia que eles iriam observar e desejava isso. Ficava excitado com a cena no qual outras pessoas observavam o quanto a garota sofreu nas suas mãos. Aflito e preocupado, aproximou-se do carro e a chuva estava iniciando devagar e silenciosa, dando passos leves, não querendo incomodar o último ato, aquela cena final do espetáculo, no qual deixaria o público ansioso para saber o que iria acontecer. O homem pegou seu celular. Então, um golpe feroz na sua barriga, mais outros nas suas costas. Foram tantos que ele não esperava por isso. Afastou-se do carro, caindo longe. Observou a faca e viu ele, o assassino. Apareceu tão de surpresa que o homem não sabia o que fazer diante da situação. Pensou na sua criança, mas ele foi rápido, cortando a garganta dela e quebrando o pescoço, crack, após atravessar o metal, decepando aquele corpo frágil. A mulher gritou nos últimos momentos, enquanto ele estava segurando seu corpo, dizendo suas últimas palavras, nas quais não poderia fazer nada, pois estava com a faca imobilizando-a. Eu sinto muito, não posso mais controlar ele. A faca começou quase no mesmo instante em que ela deu seus últimos suspiros. Suas últimas palavras, entregando seu corpo e mente para o assassino, no qual começou a gargalhar. Estava tão enlouquecido que deixou a faca cair no chão e ficou contemplando o homem sangrando, com seus olhos gritantes, observando sua criança morta. Iria brincar, não há dúvidas, com aquele homem. Se divertiria e aproveitaria o ódio por ver o seu filho. Ele sabe o quanto isso é bom, gosta disso. Aprecia, sente o desespero de suas vítimas e sabe que logo aparecerá mais uma pessoa para iniciar um novo espetáculo. Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Sejam mais que bem-vindos aos Contos de Terror. Este vídeo é a narração de um conto tirado do site Creepypasta Brasil. Link na descrição. Fotos no celular. Há alguns meses atrás, a prima do meu amigo, uma mãe solteira, ganhou de aniversário um novo celular. Após um longo dia de trabalho, ela pôs seu celular na mesa e começou a assistir TV. Quando, após vir do colégio, seu filho veio a ela e perguntou se ele poderia brincar com o aparelho novo. Ela permitiu, mas disse a ele que não ligasse para ninguém ou mandasse mensagem de texto, ao que ele imediatamente concordou. Por volta das 11h20 da noite, quando ela se cansou de assistir TV, decidiu chamar seu filho e ir dormir. Andou até o quarto dele, apenas para ver que ele não estava lá. Então foi para seu próprio quarto para achá-lo dormindo em sua cama com o celular na mão. Navegando por seu celular, ela percebeu apenas pequenas mudanças, como um novo papel de parede, toque de chamada, etc. E navegou para a seção de fotos. Começou deletando as últimas fotos pegas, até quando chegou à última imagem. Quando viu aquilo pela primeira vez, não pôde acreditar. Era seu filho, dormindo em sua cama. Mas era como se a foto tivesse sido tirada por alguém além dele. Era a metade esquerda de algo que aparentava ser o rosto de uma mulher idosa. Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Este vídeo é uma creepypasta escrita por Gabriel Azevedo. Teve algumas palavras que eu soletrei ao invés de falar elas inteiras por medo do YouTube me banir. Lembre-se, essa história não se trata do meu pai. Acompanhe o canal para mais vídeos narrados de terror. Sejam mais que bem-vindos aos Contos de Terror.
Minha infância perturbadora. A minha vida não foi uma das melhores desde criança, pois assistia quase todo dia os meus pais brigando. Muitas dessas brigas acabavam com a mamãe chamando a polícia e o meu pai indo passar o final de semana preso. Fora os outros problemas. Tinha que ver a minha progenitora fazendo uso de substâncias erradas para tentar fugir um pouco da realidade na qual vivia. Um casamento arranjado por causa de uma gravidez indesejada. Eles faziam questão de falar isso em todas as vezes que brigavam. Apesar de algumas vezes ele falar que não queria ter tido filhos, o meu velho sempre chamou a minha atenção. Não por ser um bosta ou um mau exemplo de pai de família. Era o seu comportamento estranho. Muitas vezes, quando a casa já estava bem escura e ele acreditava que todos estavam dormindo, então chegava em casa com alguns volumes nos quais trazia em cima de suas costas e levavam para o sótão. Essa parte é interessante. Eu passei a minha infância, até a adolescência, logo antes de completar 18 anos e morar com meus tios, acreditando que meu pai fosse um psicopata. Você pode se perguntar, como é que uma criança pode ter essas coisas na cabeça, achando que o próprio criador é algo tão horrível? Bem, desde criança, sempre tive acesso à internet e gostava muito de assistir e ler conteúdo sobre assassinos em série. Aquilo me fascinava e deixava-me excitado para alguém tão jovem. De acordo com alguns perfis, o meu pai se enquadrava em alguns, estes. Um sujeito com indícios de problemas mentais graves, sofreu abuso dos próprios pais, o cheiro de podridão que vinha do sótão, e isso sempre foi ignorado por minha mãe. E, além do mais, escondendo o rosto com aquilo, e levando quase todas as semanas coisas para o sótão, as quais deixavam um odor terrível em nossa casa. Outros fatos merecem mais atenção sobre o meu pai. Estes eram bem exóticos. Eu imagino que qualquer outra criança ficaria com medo se estivessem na minha pele naquela época. Por exemplo, o meu pai costumava colocar uma máscara de palhaço todas as noites, nas quais aparecia com aquelas coisas dentro de casa. É isso que fechava a minha ideia de que ele era um assassino em série, criando um personagem ou usando aquela face assustadora para não ser identificado. Algumas vezes, meu pai, quando queria agredir a minha mãe, usava aquela faca, deixando a minha progenitora ainda mais à beira da loucura. Citando mais uma vez, ele nunca me agrediu, nunca me tocou e nem fez nada comigo. Contudo, olhava para mim. Em seus olhos, talvez sentindo o mesmo que eu sentia, um vazio. O velho sempre notou que eu não tinha medo, apenas aceitava a situação na qual eu estava vivendo. Isso foi o que passei quando morava na minha velha casa. Estou quase terminando a faculdade de educação física e os meus tios falaram que o meu pai morreu de causas desconhecidas. Acho que faz mais ou menos 2 anos que a mamãe faleceu. Com a morte do meu velho eu fiquei triste, em razão que, apesar de tudo, o meu pai nunca foi agressivo comigo. Além de maltratar a minha mãe como se ela fosse uma mulher qualquer. O mistério estava em minha cabeça. O que o meu pai guardava todo esse tempo no sótão? Lembro que alguns conhecidos e até meus amigos de infância desapareceram quando ainda morava com meus pais. Não pretendia falar sobre esse detalhe peculiar, no entanto, faz parte da minha história. Nessa época, eu pedi para ficar no porão, já que não dava para escutar a minha mãe chorando, e nem meu pai fazendo barulhos estranhos no sótão todas as semanas. Sei que você está querendo saber sobre os desaparecimentos, não é mesmo? Bom, primeira pessoa que lembro foi o meu melhor amigo. Este tinha um comportamento estranho, um pouco afeminado. Meu pai não aprovava nossa amizade, achando que eu iria virar uma garotinha. Em poucos dias ele sumiu. A minha professora também desapareceu. Esta que pegava no meu pé por conta de meio ponto e reprovando-me em algumas matérias. A vizinha, barulhenta, a senhora Yasmin, costumava escutar a televisão alta e não me deixava dormir. Isso também foi motivo para desaparecer? A última pessoa, se eu não estiver enganado, que desapareceu foi a ex-namorada do meu pai. Esta que traiu ele, e sempre quando o velho estava agredindo a minha mãe, tratava ela como se fosse sua velha namorada, chamando a minha progenitora pelo nome da sua ex. Quando perguntava o que o meu pai achava dos desaparecimentos misteriosos, ele sorria constantemente, diziam que eram coisas bobas, que ninguém iria sentir falta deles. Eu apenas concordava, com um sorriso no rosto e olhando para o meu velho pai com a mesma aparência abatida olhando para mim. Como eu disse,
Faz pouco tempo que o meu pai havia morrido, e todo esse tempo eu nunca entrei no sótão para saber o que ele fazia lá. Cheguei até a minha velha casa e fui em direção ao sótão, o qual estava trancado. Peguei as chaves e entrei. Me deparei com um lugar bizarro. Estava cheio de corpos de animais, cachorros, veados e até filhotes de vacas. Eu reconheci todos os esqueletos. Tinha um velho computador daqueles antigos no local. Achava que o cheiro de podridão seriam de corpos de vítimas do meu possível pai serial killer, mas não. O computador não tinha segredo para abrir. Encontrei vários arquivos que envolviam NSROFILIA e ZOOFILIA. O meu pai gravava vídeos nos quais compartilhavam na internet, violando aqueles corpos que levava para o sótão. Esse era o segredo do velhote. É um pouco frustrante. Eu achava que conseguiria me identificar com meu pai de alguma forma, porém, aquela figura cheia de mistérios não passava de um tarado com gostos bizarros. Não pretendia ficar na minha casa por muito tempo quando cheguei aqui. A minha intenção era matar a curiosidade e nostalgia do lugar, apesar da minha infância perturbadora. Decidi voltar para onde dormia, no porão. Bateu uma melancolia forte quando cheguei lá. A minha cama estava no mesmo local. O travesseiro e o urso de pelúcia, o guarda-roupa e as revistas de mulheres nuas, entre outras coisas de um adolescente com a minha idade na época. Quando pisei no chão, senti aquela terra fofa e observei em cada lugar no qual enterrei as pessoas que matei. O meu melhor amigo no canto à direita, a minha professora próxima da minha cama. Minha vizinha, a garotinha da casa um pouco mais distante, enterrada debaixo do tapete no qual eu fazia os deveres da escola. Eu dormia todos os dias olhando para aquelas covas rasas, sentindo-me especial e poderoso. Pensando melhor, acho que ficarei em minha velha casa. E também, acredito que vários outros corpos deixarão o meu quarto ainda mais aconchegante como já foi em minha infância. Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Sejam mais que bem-vindos aos contos de terror. Alguém aqui já assistiu os Muppets? O velho programa americano de fantoches do sapo Kermit e sua turma? Aconchegue-se e deleite essa creepypasta. Os Muppets, o episódio perdido. Quando eu era criança, um dos meus programas favoritos de televisão era os Muppets. Toda noite antes de ir para a cama, eu pegava meu cobertor, sentava na sala e assistia a alguns episódios. Sempre ficava muito animado quando meu personagem preferido, o sapo Kermit, aparecia. Numa noite há um bom tempo atrás, logo após o jantar, corri para a sala para ver o sapo verde que sempre trazia um sorriso ao meu rosto. O episódio começou normalmente, com Kermit fazendo a introdução de um convidado especial. No entanto, as coisas ficaram um pouco estranhas, quando Kermit revelou quem era o tal convidado. Seu nome era Satã, um Muppet de cor laranja escuro com 2 pequenos chifres e pequenos dentes de morcego. O que eu mais estranhei foi que, ao invés das canções super animadas que normalmente tocavam ao fundo, não havia nenhum som. Depois de alguns segundos em silêncio, a tela mudou para mostrar uma porta, mas tudo estava em preto e branco. Conforme a câmera se aproximava cada vez mais, comecei a ouvir pequenos ruídos incompreensíveis. A cena então muda novamente, desta vez mostrando Kermit em frente às cortinas vermelhas de teatro. No entanto, havia várias coisas fora do lugar. A cabeça de Kermit parecia mais deformada que o normal, por exemplo. As cores que ele era composto agora estavam diferentes, um pouco mais escuras. Os tijolos também estavam cobertos por uma substância muito brilhante, que parecia ter sido descuidadosamente pintada sobre o muro. Kermit não dizia nada. Ao invés disso, ele apenas olhava fixamente para a câmera, mal se movendo. Não tenho muita certeza de quanto tempo durou a cena, mas para mim parecia durar uma eternidade. Finalmente, a cena mudou para uma sala muito mal iluminada que parecia ser o sótão de alguém. O filme era em preto e branco novamente, e a única fonte de luz vinha de trás de algumas caixas no fundo. O quarto era muito sujo, e havia objetos aleatórios espalhados pelo chão. Havia um projetor velho e muito sujo, caído no meio do quarto.
Fixei naquele projetor por um tempo, até que, de repente, algo se moveu por trás dele. O que eu vi irá me assombrar pelo resto da vida. Um fantoche esticado, sem membros e imundo do Kermit estava sendo lentamente arrastado pelo chão por uma corda invisível. Parecia sem vida, até que de repente sua cabeça começou a se torcer em direção à câmera, embora ninguém estivesse movendo-o. Era horrível! Levou uma eternidade até o pobre sapo Kermit finalmente chegar à câmera, mas assim que o fez, o programa mudou para uma tela preta e não voltou mais. Sentei-me em silêncio, congelado pelo susto e encarando a TV. Até este dia, eu ainda não faço ideia do que aconteceu naquela noite. Os Muppets sempre será um dos meus programas favoritos de televisão, mas nunca será a mesma coisa por causa daquela fatídica noite. Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like e comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Sejam mais que bem-vindos aos Contos de Terror. O caso da criança do colchão. No ano de 1953, na cidade de Málaga, na Espanha, o casal Andrés e Catalina Ortega passou por uma situação intrigante. Tudo começou quando Catalina começou a ouvir algo estranho durante as noites. Ela tinha a impressão de ouvir uma criança no quarto. No começo, a mulher não falou nada para ninguém, apenas achava estranho, ou mesmo que estava sonhando. Por semanas, ela acordava com o som de uma criança durante a noite, mas ignorava e voltava a dormir. Certo dia, ela resolveu falar para o marido. Esse, ao ouvir a história, concordou com a mulher que se tratava apenas de um sonho e mais nada. Certa noite, Catalina acordou de uma forma diferente. Ela não simplesmente despertou como nas outras noites, mas sim foi acordada por uma mão que segurava seu cotovelo e a balançava. Logo, ela percebeu que era o marido, e esse a perguntou se ela tinha ouvido a criança. Na hora a mulher não entendeu direito o que estava acontecendo e do que o marido estava falando, mas logo ela lembrou da criança que ouvia, e o marido disse que ele tinha ouvido ela chorando. A mulher ficou assustada, mas achou que o marido tinha sonhado com isso porque ela contou. Um dia após o marido ter ouvido a criança, o casal comentou sobre o assunto e concluiu que Andreas teve apenas um pesadelo devido à mulher ter lhe contado que acordava constantemente ouvindo o som de uma criança. Mas na mesma noite, o casal percebeu que as coisas iam muito além de um simples pesadelo. Naquela noite, os dois despertaram assustados ao sentirem impactos vindo debaixo do colchão da cama. Eles se levantaram e olharam embaixo da cama para ver o que estava ali, mas não tinha nada. E logo notaram que não estava embaixo, mas sim dentro do colchão. Podiam ver as batidas de uma coisa que queria sair. Depois de conversarem vendo a bizarra cena, o homem acabou decidindo que iria abrir o colchão, mesmo com a mulher assustada, e assim o fez. A grande surpresa do casal foi quando abriram e viram um grosso saco plástico preto e bem fechado, e ao abrirem, se assustaram quando descobriram o cadáver de uma pequena criança. Quando a notícia começou a correr, logo apareceram mais alguns casos com cadáveres escondidos, e a polícia acabou indo até a fabricante. Uma pequena empresa chamada Colchones José. O dono foi preso e, após muita pressão da polícia, terminou por falar algo que surpreendeu os policiais. Segundo o dono, as crianças eram uma oferenda em troca de poder, e também revelou que ele não foi o primeiro e nem seria o último a fazer isso. Através das décadas, alguns relatos semelhantes surgiram através de todo o mundo. Alguns apenas de choro de criança no quarto, ou de despertarem com a impressão de ter ouvido uma criança o chamando, enquanto outros já chegaram a passar praticamente pelo mesmo, abrindo o colchão e descobrindo um corpo. E aí, no seu colchão tem uma criança? Cheque, por favor, antes que seja tarde demais. Obrigado por ter assistido o vídeo, dê o seu like e compartilhe, é muito importante para nós. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Sejam mais que bem-vindos aos Contos de Terror. Escrito por @HellsWalkerGodOficial. Projeto Charlotte. Vocês conhecem o Projeto Charlotte? Começou na Segunda Guerra Mundial.
Hitler fazia experimentos em crianças. Em todos os tipos de experimentos, os soldados contavam que ouviam gritos. Faziam testes com radiação intensa. Crianças eram colocadas em aquários gigantes e sofriam maus tratos. Uma delas era Charlotte Sophia. Seu pai era um dos cientistas nazis. Ele ouviu sobre o tal projeto Abigail e pensou, por que não fazer isso então? Já que os americanos falharam, eu não falharei. Charlotte era exposta a todo tipo de radiação, que era incrível que seu corpo suportasse. Foi jogada na câmara de gás, sem comida e sem água por uma semana. Charlotte gritava pelo seu pai, mas ele dizia, minha filha, isso é tudo por nosso bem. Tudo que faço é pelo Sr. Hitler. Devia estar grata. Charlotte começou a gritar desesperadamente para sair e rapidamente começou a perder os sentidos. Quando eles abrem a câmara, Charlotte está de pé, com os olhos fechados. O soldado se assusta quando ela abre seus olhos e percebe que eles estão completamente negros. A pele e seus cabelos brancos como a neve. O soldado começa a atirar nela, que com gritos faz as balas explodirem de uma a uma. Todos os soldados começaram a sangrar pelos ouvidos. Charlotte some daquele lugar e jura vingança contra seus pais e todos os descendentes de alemães. Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like e comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Sejam mais que bem-vindos aos contos de terror. Pietro, predador psicopata. Pietro passeava pela praça, portando pente, projétil, puxou pistola, pá. Pistoleiro, parâmetro preciso. Padeceu Pedro, Paulo, Patrícia, pedindo por piedade. Pietro parou, pensou, prosseguiu. Porque pensamentos perversos, primitivos, prazerosos prosperavam. Pietro possuía problemas pessoais, psicológicos, pânico, pólvora. Perito possessivo. Perdeu passado, presente, pais, parceiros, parentes. Para a população parecia piada. Por períodos prolongados, preferiu pó, psicodélicos. Presidia palavras, psicopatias, provérbios, poemas, profecias. Presas, pescoço, peito, pulmões perfurados. Parece pouco, porém paraplégicos, pirados, pulverizados. Pancadas, pauladas, pontapés potentes. Profano, perseguia padres, pastores, pagãos. Pelo príncipe pé preto prezava, puro pacto, poder purificava. Pessoas, prioridade pisotearem, parasitas, por poucos prezado. Pobre Pietro, plena palhaçada. Pressentimentos pobres, putrefatos. Periculoso, perambulava por parques. Preso pago, partiu paradigmas, promoveu pavor público. Pautas pairavam principalmente pelas periferias. Pêndulo parado, praga proliferada, perturbado, perigoso, parábolas, profetas prometiam paz, pétalas, paraíso, patéticos, persuasivos, prantos, pêsames progredindo, paradoxo promissor, portanto, predominou o predador. Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like e comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Sejam mais que bem-vindos aos contos de terror. Proibido pisar na grama. Paul e Mário caminhavam por uma concorrida e aprazível região do distrito de San Borja. Atravessaram a pista e percorreram uma longa vereda contígua a um amplo espaço gramado, onde cresciam prímulas, azaleias e rodondedros. Num dos cantos se achava uma pequena, ainda visível, tabuleta que dizia: proibido pisar na grama, penalidade grave. Ambos a leram e seguiram seu caminho. Mário disse a seu companheiro: sabia que eu já estou farto de que nos limitem a liberdade? Desde que esse presidente tomou posse, não podemos fazer coisas tão singelas como pisar sobre as plantas de alguns distritos.
O jovem olhou para os lados. Não havia nenhum guarda municipal por ali. Eu aconselho a não pisar na grama, disse Paul. Por que não? Sim, claro, as câmeras estão filmando e se eu pisar sobre a grama, soará algum alarme e virão ao meu encalço. Mas eu não ligo, eu sou mais inteligente que as autoridades. Eu vou entrar, pisotear o gramado e fugir correndo. Não fique com receio, a responsabilidade será inteiramente minha. Se me pegarem, eu pagarei minha multa. Como queira, a responsabilidade será apenas sua. Paul meteu as mãos nos bolsos e pôs-se a assoviar. Pensou em dizer algo a mais, mas resolveu calar-se. Mario penetrou na área proibida e avançou alguns passos, sentindo-se contente e livre. Pulou e gargalhou. Nesse preciso instante, surgiu de um dos flancos um ser cilíndrico feito de aço. Era grande, sua cabeça cúbica se abriu, exibindo 4 pinças que antes pareciam dentes aguçados de um tubarão gigantesco. O ente bestial capturou o transgressor pelo pescoço, descendo pelo torso e pelo abdômen, até engolir-lhe o corpo inteiramente. Depois o monstro metálico se ocultou novamente no mesmo lugar de onde havia saído. Eu disse para não pisar na grama, disse Paul. E continuou andando enquanto assobiava. Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like e comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Sejam mais que bem-vindos aos Contos de Terror. Este vídeo é a narração de um conto tirado do site Creepypasta Brasil. Link na descrição. Retratos. Havia um caçador na mata que, após um longo dia de caça, estava no meio de uma imensa floresta. Estava escurecendo, não sabendo o que fazer, ele decide andar em uma única direção, até achar um bom lugar para ficar. Depois do que pareceu horas, ele chegou a uma cabana localizada em uma abertura da floresta. Percebendo que já estava escuro demais, ele decide ver se poderia ficar por aquela noite. Ele se aproximou e olhou pela abertura da porta. Não havia ninguém dentro. O caçador entrou na casa e se deitou na cama de solteiro, decidindo que se explicaria para o dono na manhã seguinte. Ele olhou em sua volta e foi surpreendido ao ver que as paredes eram decoradas por vários retratos, todos pintados com incríveis detalhes. Sem exceção, eles pareciam estar olhando para ele. Eles pareciam estar moldados com feições retorcidas em ódio. Olhando para os retratos, ele ficava imensamente desconfortável. Fazendo esforço para ignorar os rostos raivosos, ele se virou para a parede e, exausto, caiu no sono. Com o rosto enfiado em uma cama desconhecida, ele se vira cegado por um inesperado raio de sol. Olhando para cima, ele descobre que a cabana não tinha nenhum retrato, apenas janelas. Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like e comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Sejam mais que bem-vindos aos Contos de Terror. Quando você morrer, pra onde acha que vai? Céu, inferno ou vazio eterno? Fale nos comentários. Sou um filho iniciante. E eu fiquei ali parado, me encarando, a angústia me predominando, o sangue pingando e escorrendo dos meus dedos, sujando o chão e a minha mente. 10 minutos. Eu tinha exatos 10 minutos a partir de agora. Lavei minhas mãos que antes estavam sujas com aquele vermelho chamativo. Lavei meu rosto e fiquei parado, me encarando no espelho. Era a primeira vez fazendo aquilo, e o que mais me assustava era esse sorriso. Esse sorriso que eu não conseguia segurar. Estava ansioso por isso há anos. Eu disse a mim mesmo, deve ser comum estar sorrindo, não? Olho para o relógio que agora dizia que eu possuía apenas 2 minutos. Me apresso e caminho até o meu computador. E quando meu relógio apita, sei que a hora chegou. 3:09 da manhã. O único horário que nas terça-feiras o link aparecia. Cliquei nesse link, ainda receoso.
e ele me levou para uma página, cujo em seu canto inferior direito havia, em letras pretas e pequenas, a seguinte frase: "Anuncie aqui o que você possui, é isso que eles procuram." Cliquei na frase, que abriu uma janela pedindo informações sobre dimensões e peso dos produtos. 3 segundos agora. Passou 3 segundos e 5 diferentes pessoas me enviaram mensagens querendo comprar meus produtos, que agora já estão vendidos e que enviarei amanhã. Suspirei em alívio. Minha missão havia sido concluída. Em comemoração, abri um vinho antigo, que estava escondido na cozinha há quantos anos mesmo? Bom, estava apenas esperando ser aberto no momento certo, e esse momento finalmente chegou. Eu espero que meus filhos acreditem na mentira. Espero que eles não me façam perguntas do tipo: "Papai, ela se foi mesmo?" Ainda dói em mim saber que tenho uma péssima sorte com as mulheres, mas não tenho culpa. Não sinto culpa. Agora sei que meus filhos estarão mais felizes, pois a dor da fome de braços roxos não será mais um problema. A fita para de tocar. Quando eu gravei isso mesmo? Eu me pergunto. Se gravei, por que eu não joguei isso fora? Se gravei, por que não joguei isso fora? De qualquer forma, eu não posso mais me arrepender ao voltar no tempo para apagar essa fita. Ela sorri e guarda a fita. Bom, isso já é o suficiente? Eu sei que você está apenas querendo proteger os seus filhos, mas essa não era a única opção. Você sabe disso. A mulher agora em minha frente está fazendo um sinal para a pessoa atrás de mim. Não acho que você deva voltar. Se fosse apenas aquela mulher, tudo bem. Mas depois a quantia foi crescendo e crescendo, e você novamente não se arrepende nem um pouco, não é? Eu apenas dei um sorriso. Ela era uma mulher muito esperta. Certo? Então mandarei você de volta para baixo. Próximo! Agora estou suando, porque começou a ficar quente. Eu não tive tempo de falar qualquer coisa, e o que parece ser um elevador começou a descer. De repente, lembro que já estive aqui. Ah, eu suspiro. É bom estar de volta, papai. Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Sejam mais que bem-vindos aos contos de terror. Um lugar feliz. Lembro-me como se fosse ontem, quando meu pai ensinou-me a brincar daquilo. Ele disse apenas que nós precisávamos entrar no closet, fechar a porta e ter certeza que está escuro. Fechar os olhos e pensar em um mundo completamente diferente. O contrário do qual estávamos vivendo. Um lugar que não vai ter tristeza, brigas, doenças. Basicamente é o inverso do nosso. Papai sempre fazia isso quando dava a hora do jantar e não tinha comida na mesa. Ou ele pedia para eu fazer com meu irmão mais novo quando começava a discutir com minha mãe. Faz muito tempo isso. O nome do jogo era Um Lugar Feliz. Agora sou adulto, casado com uma mulher um pouco mais nova. O nosso relacionamento sempre foi estável, tinha os seus altos e seus baixos. O problema foi que, depois de muitos anos vivendo com ela, os baixos prevaleceram, deixando nossa união uma completa desgraça. Nós não dormíamos juntos mais. A única coisa que ligava o nosso casamento era o nosso filho, Daniel, que agora tem 8 anos. Fomos convidados para uma festa na casa de vizinhos e bebemos um pouco. No meio do efeito do álcool, dormimos juntos depois de muito tempo. Depois de uns dias, ela disse que estava grávida. Foi uma surpresa para mim, ainda mais, sei que ela não desejava outra criança. Logo nos primeiros exames, os médicos disseram que o nosso filho poderia ter alguns problemas de saúde. Quando ele nasceu, já tinha certeza de que o nosso filho não duraria muito. Os médicos disseram que era um milagre ele ter nascido. Bem, foi aqui que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Encontrava-me na fase de aceitação à condição do meu bebê. E as várias palavras dos médicos dizendo que ele não duraria muito tempo. Contudo, a minha esposa carregava um sorriso em seu rosto. Algo naquela criança deixava a minha companheira feliz. Como se ela tivesse um motivo para viver, dedicando-se 100% ao nosso filho.
Além dos problemas de saúde, o bebê tem que comer certos tipos de alimentos, mesmo que se alimentando bem pouco. Daniel, o meu filho mais velho, gostava muito dele. Falando dessa forma, não significa que eu despreze a minha criança, é apenas uma observação em relação a esse momento em nossas vidas. Uma das coisas que me incomodava, talvez a única, era o fato que ele não dormia. Passava a noite toda acordado, chorando, querendo atenção, e a minha mulher ficava a noite toda com ele, carregando nosso fruto em seus braços, passeando com aquela coisa pequena por toda a casa a madrugada toda. Era evidente que o nosso Daniel já não suportava mais ver aquele sofrimento. Eu tive que fazer algo para tentar confortar o menino mais velho. Ensinei a brincadeira do lugar feliz. Coloquei ele dentro do closet. Sentei ao seu lado, fechei a porta, disse que fechasse os olhos e pensasse num lugar ao contrário da nossa casa, um lugar feliz. Expliquei que deveria imaginar onde seu irmão tem saúde, a sua mãe é feliz e não brigasse comigo. Ficamos por alguns minutos no escuro, apenas escutando a nossa respiração. Quando abri a porta, vi que o meu garoto estava sorrindo. Parecia que tudo tinha melhorado, apenas parecia. Fui surpreendido pelos gritos da minha esposa chamando-me. Fui ao seu encontro e vi nosso filho imóvel, pálido e não respirava. Nós levamos ele ao médico e, chegando lá, disseram que depois de muito sofrimento, finalmente morreu. A minha esposa caiu em lágrimas e eu tentei mostrar tristeza, porém esperava por isso. Até o momento não disse nada para o meu filho mais velho. Na hora do enterro do seu irmãozinho, foi que falei que o bebê havia morrido. Daniel ficou triste, todavia não demorou muito tempo para aceitar. As coisas ficaram conturbadas dentro da nossa casa, pois a minha esposa ficava o tempo todo se lamentando e sempre arrumando uma desculpa para brigar comigo, como se eu tivesse culpa de algo. Ela mal dava carinho ao nosso filho, parecia que nunca tivesse existido. Ela apenas ficava pensando naquele fruto, sabendo que ele sofreu bastante esses meses em que estava vivo, mas negou essas coisas e passou a me odiar em todos os sentidos. Não consegui dormir essa noite. A nossa última briga foi muito feia e precisava relaxar. Lembrei do lugar feliz. Entrei no closet do quarto do meu filho quando ele estava dormindo. Fechei os meus olhos e imaginei um lugar do avesso. Uma vida em que nós éramos felizes. Fiquei por um bom tempo e acabei cochilando. Acordei e saí do closet. Logo, notei algo diferente. A casa estava completamente estranha. As roupas do meu quarto estavam trocadas, visto que a camiseta branca e o meu short rosa ficaram com as cores inversas. A maçaneta da porta estava no lugar errado. Comecei a caminhar em nossa casa e encontrei o meu filho. Este estava de costas para mim no corredor. Quando coloquei a mão em seu ombro, mandando ele se deitar, ele olhou para mim. Aquilo não era o meu filho, era uma coisa horrível. No seu rosto estava desfigurado, igual aquelas pessoas no filme O Chamado. Caí, berrando e com medo. No corredor apareceu a minha esposa e ela estava diferente, sorria para mim. Não sabia o que estava acontecendo. Voltei para o quarto do meu filho e tranquei a porta. Sabia que tinha algo estranho. Algo relacionado à brincadeira do lugar feliz. Então, entrei no closet novamente e desejei que tudo fosse um sonho. E depois, voltei para o quarto. Minha criança estava dormindo e tudo parecia normal. Antes, era como se eu tivesse entrado em um pesadelo. Após esse dia, nunca mais pensei em brincar de lugar feliz. E disse para o meu filho que não brincasse mais. Lembro que cheguei em casa, entrei no meu quarto e chamei o meu filho. Daniel não respondia. Fui ao seu quarto e vi quando ele saía de dentro do guarda-roupa com a minha esposa. Ela estava sorrindo. Fiquei baralhado e Daniel também sorria, parecendo felizes. Sabia o que estava acontecendo e parece que aquele joguinho estranho do meu pai funcionou com ela. As coisas pareciam boas até que... Bem, a minha mulher ficou completamente paranoica, dizendo que eu estava no lugar errado e que precisávamos ir para o lugar feliz. Ela estava quase todo dia dentro do closet, no quarto do meu filho, e ele, muitas vezes, estava com ela, alimentando a sua loucura que criaram. Tudo por minha culpa!
Algumas vezes dava para escutar bem baixinho gargalhadas de bebê, e a essa altura dava para imaginar o quanto ela havia perdido o juízo por completo ao imitar uma criança. Estávamos jantando quando ela começou a repetir coisas de sempre, que nós estávamos no lugar errado. O sangue subiu à minha cabeça, já estava entalado com tudo isso. Larguei a colher que estava comendo a sopa. O nosso filho ficou olhando para nós. Foi a primeira vez que gritei com a minha mulher, falando as coisas que ela precisava saber, dizendo que deveria aceitar a porra da morte do nosso filho. Não sei o que deu em mim. Me aproximei do meu filho para pedir desculpas, e algo forte bateu contra minha cabeça. A minha esposa havia amarrado os meus braços e as minhas pernas e dizendo que tudo iria ficar bem. Ela arrastou meu corpo e do meu filho, que se encontrava desacordado, com sangue saindo da sua cabeça. Aquela mulher parecia louca, bem pior do que já estava. Um cheiro de álcool estava pairando no ar. Ela disse que iria acabar com essa realidade errada, segundo ela, a qual nós estávamos vivendo. Como uma alucinada, arrastou o corpo do meu filho para dentro do closet e me arrastou também. Tentei lutar, no entanto nada adiantava. O cheiro forte de gasolina foi ficando pior, até que, quando ela entrou no quarto trazendo uma pilha de gasolina, banhou o meu filho e a mim. Não pude gritar por socorro porque estava com a boca amordaçada. Tentei lutar, porém nada adiantava. Ela colocou gasolina em seu próprio corpo e disse que ficaria tudo bem. Fechou a porta do closet. O cheiro de álcool estava muito forte, deixando-me embriagado. Sentada ao lado do meu filho e eu, minha esposa acendeu o isqueiro e uma explosão forte. Acordei um pouco atordoado e dei um grito alto, pois ainda senti o cheiro da gasolina. Escutei a minha mulher falando na cozinha, o sorriso do meu filho e uma coisa estranha. Dava para ouvir também a gargalhada de uma nova criança. Aproximei da cozinha e vi minha mulher com a pele escura, os olhos cinza, parecendo um monstro com o rosto deformado. O meu filho também da mesma forma, e ela segurava uma criança. O nosso filho que havia falecido. Tentei correr, mas quando coloquei a mão na maçaneta da porta, esta se encontrava no lugar errado. Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Sejam mais que bem-vindos aos contos de terror. A carona. Uma vez, em uma certa estrada muito perigosa e em uma noite muito chuvosa, um caminhoneiro já estava perto do seu destino e vê uma mulher com uma capa de chuva amarela pedindo carona. Sensibilizado com o sofrimento da mulher, resolve ajudá-la. Para onde a senhora está indo? Minha casa fica na beira da estrada, a uns 3 quilômetros daqui. Vim até a casa de uns amigos e preciso voltar para casa, pois minha mãe deve estar muito preocupada. Pode me dar uma carona? Claro, pode subir. Era uma moça muito bonita e simpática. Ela tirou a capa de chuva e começou a conversar com o motorista animadamente. E ele sentiu até um carinho por ela, pois ela era muito espontânea e de bem com a vida. Chegando ao local indicado pela moça, ela agradeceu o motorista, deu-lhe um beijo no rosto e despediu-se. Logo ao sair, o motorista reparou que ela havia esquecido a capa de chuva no caminhão. Como ainda estava perto, resolveu voltar para devolvê-la à moça. Bateu à porta da casa e viu sair uma senhora de mais ou menos uns 60 anos. Boa noite, minha senhora. Eu dei uma carona para a Ana e ela acabou esquecendo essa capa no meu caminhão. Poderia entregar a ela, por gentileza? Com lágrimas nos olhos, a senhora responde: Por favor, meu senhor, não brinque com essas coisas. A minha filha Ana morreu atropelada 5 anos atrás quando tentava voltar para casa, numa noite muito chuvosa igual a essa. Não brinque, moço, não brinque! Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu.
deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Sejam mais que bem-vindos aos Contos de Terror. Ex-Vírus, pode me chamar assim. Meu nome verdadeiro é Cody. Meu nascimento foi indesejado e nunca conheci meu pai, porque minha mãe era uma prostituta e pensava somente em dinheiro. Ela não se importava comigo de jeito nenhum. Me abandonava por dias, às vezes semanas, então eu fui deixado sozinho em casa. Ficava com os vizinhos que me ajudaram muito. Eu nunca tive muitos amigos. Um dia, uma assistente social surgiu e me separou da minha mãe irresponsável. Fui levado para um orfanato, o que significava que eu tinha que ir para outra escola também. No começo foi perfeito, mas algo deu errado e os outros começaram a me importunar. Por causa do que aconteceu, eu não falei com ninguém. Eu estava com medo de fazer isso. Eu me acostumei com tudo que não era normal e não me encaixava em lugar algum. Eu sentava em uma cadeira e dizia para mim mesmo que sou diferente, que sou estranho. Então eles me disseram que eu seria adotado. Fiquei muito surpreso, porque quem iria querer um menino de 13 anos? Quase todo mundo prefere crianças pequenas. Eles me levaram para uma casa muito grande e luxuosa. Era lindo. Eles me deram uma excursão guiada. Me mostraram meu quarto e tudo que eu vi era fascinante. Depois de algumas semanas, descobri que meu novo pai trabalhava em um laboratório de estudo de bactérias. E foi um desafio. Comecei a aprender com ele e às vezes ajudei meu pai em seu trabalho, no qual ele me explicou como tudo funcionava e como as bactérias são prejudiciais. Fiz uma anotação no jornal. Fiz vários esboços e coisas assim. Cheguei em casa tarde da noite. Alguns anos mais tarde, quando eu tinha 17 anos e sabia muito sobre bactérias e como usá-las, as pessoas da escola começaram a me chamar de psicopata, mas eu ignorei. Quase todo dia eu fui com meu pai para o trabalho dele. Comecei a gostar de experimentos com ratos e outros animais. Em geral, o experimento terminava tirando a vida do animal. Mas quando eles morriam, faziam sons agudos, como sufocamento, ou como se estivessem prestes a explodir. Foi simplesmente incrível. Eu me perguntava que sons os humanos fariam, mas toda vez que eu procurava alguém para perguntar, eles respondiam que não sabiam, ou que eu era louco. Tudo bem, eu ainda não desisti. Certa vez, quando eu estava com meu pai no trabalho e ninguém estava olhando, peguei uma seringa e enchi de bactérias da lama. Então eu fui para casa. À noite, quando todos dormiam, vesti uma jaqueta preta e calça jeans. Depois, fui para o porão. Eu estava interessado em um taco de beisebol e um pote de pregos. Preguei alguns no bastão e criei uma arma simples, mas mortal. Mais tarde, peguei uma velha máscara de gás e óculos com lentes azuis do armário. Então eu fui para a cidade. Notei uma casa velha, pulei pela janela e matei todos que moravam na casa com um morcego. Fui até a última pessoa, injetei-lhe a seringa na mão e esperei até que a bactéria se espalhasse pelo seu corpo. O homem reclamou. Depois de um tempo, o homem começou a gemer alto e caiu no chão. Ele estava morto, e isso me fez soltar uma risada. Eu saí de casa. Eu também tive que matar meus pais porque eles sabiam o que eu tinha feito e queriam chamar a polícia. Fui ao laboratório de pesquisa onde meu pai trabalhava. Peguei uma bolsa que estava fora do armário e comecei a tomar seringas, vias bacterianas e gorduras. Quando eu tinha tudo, fui à cidade. Matei algumas pessoas e depois fui para a floresta. Eu precisava de um abrigo. Notei um menino. Ele tinha um moletom cinza com um capuz azul escuro e ele carregava 2 machados com ele. Ele usava óculos de cor laranja e um focinho na boca.
Eu estava com medo de que ele tivesse me notado, então eu comecei a voltar e me escondi atrás de uma árvore. Eu olho em minha direção, estava com muito medo, mas depois de um tempo eu fiquei atrás de uma árvore e pulei atrás de uma pedra, onde eu me escondi. Depois de um momento, o menino disse: "Ei, sai, eu te conheço, você não tem nada a esconder." Ele olhou para mim timidamente. Ele não parecia querer me atacar, então eu saí. Eu fiquei na frente dele. Fiquei apavorado e lhe perguntei: "Quem é você?" Ele imediatamente me disse: "Meu nome é Toby." Eu pensei por um momento e disse hesitante: "Meu nome é Cody, mas me chame de X-Virus." Eu já esperava que isso aconteceria. Ele olhou para mim e disse: "Bem, X-Virus, venha comigo." Ele voltou e eu o segui. Me levou para sua casa, onde ele estava familiarizado com os outros. Desde então, Toby se tornou meu irmão e graças a ele eu aprendi técnicas sobre assassinato. Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Sejam mais que bem-vindos aos Contos de Terror. A maldição das creepypastas. Estava suando frio quando acordei. Praticamente pingava. Era madrugada de uma quinta-feira de verão. Não devia estar abafado por morar no litoral, mas me sentia sufocado. Os pesadelos voltavam a me assombrar. Eu realmente devia ter parado de ler as creepypastas, pois apesar de ser bem crescido e de na realidade elas não me assustarem, há algum tempo já me importunavam nos sonhos e me trazia alguns pensamentos estranhos. Levantei da cama e fui tomar um copo d'água. Nem sequer liguei a luz. Sabia o caminho de cor, pois há algumas noites já vinha fazendo esse roteiro. Já menos ofegante, abri a geladeira. A água estava gelada, a ponto de causar uma dor aguda na cabeça, bem na testa. Fechei os olhos e me pus à janela. Precisava de um pouco de ar. Observando as ondas altas, fortes, pude observar algo no mar adentro. Estava distante e não pude ver bem. Algo como o Slenderman? Claro que não. Que bobo. Não estava mais na idade de misturar ficção com a realidade. Fui tentar voltar a dormir, pois era mais vantajoso para mim do que ficar imaginando bobagens. Tentei, sem sucesso. Já estava amanhecendo e eu tinha aula cedo. Os raios de sol estavam iluminando o interior do meu quarto e eu precisava mesmo sair, dar uma volta, me distrair, fazer algo e parar de ler as malditas creepypastas que estavam tirando meu sono. Meus pais já estavam em casa e eu já estava pronto para sair. Comi uma maçã, me despedi e fui a pé para a porta. Era cedo e estava bem fresco o dia. Preferi o frio, mas precisava aturar o verão. Cheguei na escola ainda com os portões fechados. Parecia feriado, pois não havia ninguém no caminho. Da mesma forma que não havia ninguém na escola. Aguardei até chegar o horário. Outros alunos já se aproximavam. Era o início de mais um dia chato de aula. Aula de história. Amava o assunto, mas o sono que faltou à noite começou a tomar conta de mim. Tentei me manter acordado, mas não consegui. Cruzei meus braços sobre a mesa e apoiei a cabeça, me rendendo ao sono que precisava. Como de repente já estava em sono profundo, num local escuro e deserto, sem edificações ao redor, como o meio do nada, e novamente pude ver a silhueta do Slender que havia visto na noite anterior, quando achava que estava acordado. Ele vinha em minha direção, mas não o via se mover. Corri, ou pelo menos tentei correr. Os braços dele me alcançaram, me agarrava, eu rebatia, me soltei. Corri, gritei. Queria acordar, pois sabia que era um sonho, mas não conseguia. No meio do nada apareceu uma porta, seria meu abrigo. Abri rapidamente e logo após fechei, me encostando na porta por fora. Suspirei e dei de frente com outro alguém. Na verdade,
Vi logo um sorriso, bonito e assustador. Eu queria sair dali, mas não sabia para onde ia. Estava cercado, encurralado, já com vontade de chorar. A certeza que era um sonho eu não tinha mais, mas surpreendentemente o rapaz risonho com que dei de cara se dispôs a ajudar. Sei como te fazer sair daqui, voltar à paz. Tome! Eu nem sequer respondi. Vi que todo o chão estava úmido, molhado, e ele havia me dado uma caixa de fósforos. O cheiro forte não me enganava, era querosene por todo lado. Eu seguro a porta enquanto você vai para um lugar seguro. Mas e você? Não se preocupe, eu cuido de tudo. Pude reconhecer. Aquele ser era o Jack risonho das creepypastas. Até que não era um rapaz mau. Fiz o que ele pediu. Havia um longo corredor vazio por onde corri até chegar a outra porta. Essa eu não consegui abrir, mas pude ouvir um sussurro, provavelmente do Jack, que era o único ali além de mim. Queime! Fechei os olhos e nada de acordar. Me beliscava e não sentia. O abafado da madrugada anterior havia voltado e eu já estava ofegante, suando frio, querendo acordar e não conseguia. Ouvi outra vez o mesmo sussurro com uma voz mais forte. Queime! Pensei comigo mesmo. Quem sabe queimando eu acorde. Tirei um palito da caixa, risquei e joguei no chão. Já foi o suficiente. Não demorou muito e as chamas já tomavam conta do local. E subitamente acordei. Agora estou aqui. Ouço a onda quebrar. Ainda é litoral. Tenho marcas de queimaduras pelo corpo, mas nada demais. Não é à toa que a camisa de força está bem apertada. Ela não machuca minhas queimaduras e eu também mal ofereço resistência. Aqui durmo em paz e, pelo que me dizem, nem a mim mesmo ofereço perigo. Não consigo desenhar, senão as paredes não seriam tão branquinhas. Parecem até acolchoadas. Minha única companhia é o Jack, embora nunca me assuste. Também tem o Slender, que de vez em quando aparece à janela à noite. Aliás, a única janela por qual vejo o sol é uma pequena e quadrada, gradeada, no alto do quarto. É também por ela que ouço o barulho das águas e vejo lá no alto do monte a escola onde estudava, ou as cinzas dela, que é a única coisa que sobrou depois que foi incendiada. Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite. Sejam mais que bem-vindos aos Contos de Terror. A morte de Bart. Você sabia que a Fox tem uma forma muito estranha de contar os episódios de Os Simpsons? Eles se recusam a contar alguns, fazendo a quantidade de episódios ser inconsistente. A razão para isso é um episódio perdido da primeira temporada. Encontrar detalhes sobre esse episódio perdido é difícil. Ninguém que tenha trabalhado no programa gosta de falar sobre isso. Pelo que se tem ouvido por aí, o episódio perdido foi totalmente escrito por Matt Groening, criador da série. Durante a produção da primeira temporada, Matt começou a agir estranho. Ele estava muito quieto e parecia nervoso e mórbido. Mencionar isso para qualquer um que estava presente na época os deixava bravos, e te proíbem de mencionar qualquer coisa Matt. O número de produção do episódio era 7G44. O título era Dead Bart, Bart morto. Além de ficarem bravos, perguntar para qualquer um que trabalhou no programa sobre isso os faz querer fazer qualquer coisa para impedir você de se comunicar com Matt Groening. Em um evento, eu o segui depois que ele falou com a plateia, e eventualmente tive a chance de falar com ele a sós quando ele saía do prédio. Ele não parecia triste por eu tê-lo seguido, provavelmente esperando um encontro típico com um fã obsessivo. Mas quando mencionei o episódio perdido, toda a cor desapareceu do seu rosto, e ele começou a tremer. Quando perguntei se ele poderia me contar mais detalhes, sua voz soou como se fosse chorar a qualquer momento. Ele pegou um pedaço de papel, anotou algo nele e deu para mim. Ele implorou que eu nunca mais mencionasse o episódio novamente. O pedaço de papel continha um endereço de website nele.
Eu prefiro não dizer qual era, por razões que você verá em um segundo. Eu coloquei o endereço do meu browser e fui para um site que era totalmente preto, exceto por uma linha de texto amarelo, um link de download. Assim que o arquivo foi baixado, meu computador ficou louco. Era o pior vírus que eu já tinha visto. Restaurar o sistema não funcionou. O computador inteiro precisou ser formatado. Antes de fazer isso, no entanto, eu copiei o arquivo em um CD. Eu tentei abri-lo no meu computador agora vazio, e como eu suspeitava, havia um episódio de Os Simpsons nele. O episódio começava como qualquer outro episódio, mas tinha uma qualidade de animação muito baixa. Se você já viu a animação original de Numa Noite Encantada, o último episódio da primeira temporada, mas o primeiro a ser criado, conta sobre Bart e Lisa tendo de lidar com uma babá bandida. Era similar, mas menos estável. O primeiro ato era razoavelmente normal, mas o modo como os personagens agiam estava um pouco diferente. Homer parecia bravo, Marge parecia deprimida, Lisa parecia ansiosa, Bart parecia ter ódio e raiva genuíno pelos pais. O episódio era sobre os Simpsons indo em uma viagem de avião. Perto do fim do primeiro ato, o avião estava decolando. Bart estava aprontando, como se esperava. Entretanto, quando o avião já estava a mais ou menos 15 metros de altura, Bart quebra uma janela e é sugado para fora. No começo da série, Matt tinha uma ideia de que o estilo da animação do mundo de Os Simpsons representava a vida e que a morte tornaria tudo mais realístico. Isso foi usado nesse episódio. A imagem do cadáver de Bart era irreconhecível. Utilizaram-se da vantagem de não ter de animá-lo e fizeram um desenho praticamente fotorrealístico de seu corpo morto. O ato 1 termina com a imagem do cadáver de Bart. Quando o ato 2 começa, Marge e Lisa estão sentadas à mesa, chorando. O choro continua e continua, fica mais doloroso e soa muito realístico, mais do que você pode achar possível. A animação começa a decair quanto mais eles choram e você pode ouvir murmúrios ao fundo. Esse choro se estende por todo o segundo ato. O terceiro ato abre com um título dizendo que um ano se passara. Homer, Marge e Lisa estão extremamente magros e ainda sentados à mesa. Não há sinal de Maggie ou dos animais. Eles decidem visitar o túmulo de Bart. Springfield está totalmente deserta e enquanto eles andam até o cemitério, as casas ficam mais e mais decrépitas. Todas parecem abandonadas. Quando chegam ao túmulo, o corpo de Bart está simplesmente caído na frente de sua lápide, parecido com a cena final do primeiro ato. A família começa a chorar de novo. Eventualmente eles param e apenas encaram o corpo de Bart. A câmera foca no rosto de Homer. De acordo com alguns resumos, Homer conta uma piada nessa parte, mas não é audível na versão que vi. Não se pode entender o que Homer fala. A cena se afasta enquanto o episódio termina. As tumbas ao fundo possuem os nomes de todos os convidados especiais de Os Simpsons. Alguns ninguém tinha ouvido falar em 1989. Outros nem ainda haviam estado no programa. Todos possuem data de mortes neles. Para convidados que morreram recentemente, como Michael Jackson e George Harrison, as datas estão de quando eles deveriam morrer. Você pode usar as tumbas para prever a morte dos convidados especiais de Os Simpsons que ainda estão vivos, mas tem algo de muito estranho na maioria deles que não morreram ainda. Todas as suas mortes estão listadas no mesmo dia. Olá, amantes do terror! Espero que tenham gostado do que ouviu. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Caso contrário, trarei seus piores pesadelos esta noite.